Nós aproveitamos o momento para reiterar o convite a todos a prestigiarem com suas presenças as palestras amanhã, sexta-feira. Amanhã começa às 19 horas e não às 18, ok? Com a primeira palestra a saber, que é a palestra sobre arquitetura e urbanismo com a arquiteta Valéria Bechara. E nós teremos mais duas palestras também, conforme a programação. São todos convidados a prestigiarem dentro da nossa Semana da Engenharia 2019. Aqueles que nos acompanham via internet, nos visitem, venham também aqui conhecer o espaço de eventos do IEP, aqueles que ainda não conhecem e aqueles que conhecem, venham conosco para participar deste evento singular. Nós esperamos todos vocês, lembramos mais uma vez, aqueles que ainda não adquiriram os ingressos para o jantar de encerramento no sábado, dia 7, estão à disposição para retirar na recepção do evento durante a programação à noite e no horário comercial amanhã aqui na sede do IEP. Feitas estas considerações, sempre lembrando que as perguntas são individuais a cada um dos palestrantes, nós vamos em ato contínuo a palestra Reconstrução da Ponte Hercílio Luz, com o engenheiro José Abel da Silva, ele que é profissional com 38 anos de experiência, graduado em Engenharia pela Universidade Federal de Santa Catarina, atuando no Departamento de Estradas de Rodagem de Santa Catarina, DER, atual Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Em fiscalização de obras, chefe de distrito, superintendente regional, gerência de projetos, financeira e contratos. No BADESC, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, acompanha projetos e avaliações. Ao longo dos últimos 12 anos na Secretaria de Estado da Infraestrutura, ocupando posições gerenciais e atualmente ocupando a Diretoria de Infraestrutura. Ele tem os cursos de Gerenciamento de Projetos e Fiscais de Obra, Paisagismo Rodoviário, Avaliação Estrutural e Funcional de Pavimentos, Meio Ambiente e o Transporte Rodoviário, Preservação e Conservação do Sistema Viário, Conservação e Manutenção Rodoviária, Gestão de Qualidade Total, Obras de Arte Especiais, Segurança do Trabalho, Sinalização e Segurança e Engenharia de Tráfego, Gestão Ambiental, BID 4, Materiais e Componentes da Construção Civil, Dale Carnegie Course, Seminário sobre Planejamento e Construção de Ferrovia de Alta Velocidade em Beijing, China, AIBO. Com a palavra, a partir desse momento, nós chamamos ao palco para a sua apresentação o engenheiro José Abel da Silva. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite, ter a honra de vir aqui até o Paraná, nosso estado irmão, nosso estado vizinho, mostrar para vocês uma obra de engenharia que a gente está desenvolvendo em Santa Catarina e, ao mesmo tempo de falar da obra, a gente falar de manutenção de obra também, que foi a grande causa da... Mais perto? Ok. Não estou... vocês sabem que a nossa área é andar de botina na obra, e não muito aqui, mas tudo bem, a gente vai se acostumando. Então, o que eu vim aqui relatar para vocês é uma obra que eu falo para todos em Santa Catarina. Eu comecei a fiscalização da Ponte Hercílio Luz, na verdade eu estou coordenando uma equipe lá, e eu ganhei um presente em final de carreira. As pessoas às vezes falam que
a obra Círio Luz, com todos os problemas que tem, todo engenheiro corria dela. Eu me sinto orgulhoso de ter recebido esse convite, até porque é uma obra encantadora. Eu já fui a favor de derrubar aquela ponte, hoje eu defendo ela com unhas e dentes. Então, até porque quando a gente começa a trabalhar numa obra daquela, a gente se empolga. Eu às vezes passo do limite, até demais. Mas então, falar de uma obra como essa, eu acho que a gente, para dar um histórico inicial da obra, essa obra foi uma obra iniciada, quando ela começou essa obra em 1922 não, na década de 20, o Círio Luz, ele tinha muita dificuldade quando atravessava o canal do Estreito até a ilha. Quer dizer, nós tínhamos uma ligação, uma ilha sem ligação, e ele tinha muito problema com a mãe dele. Cada vez que tinha um vento sul, eles faziam as travessias nas catraias, e o Círio Luz era incomodado com aquilo, porque a mãe dele, cada vez que tinha que atravessar a ponte, era uma dificuldade. Aí ele prometeu que ia ligar o morro do lado do continente até o morro da ilha, e foi atrás do recurso. Ele comprometeu 2 orçamentos do Estado, que o Estado acabou de pagar na década de 70, e a gente teve a ponte Círio Luz. Acho que eu vou começar a botar aqui para vocês. Para frente. Para que lado que eu faço aqui? Oi? Opa. Então, uma pequena introdução para vocês aqui. A ponte Círio Luz teve suas obras iniciadas em 14 de novembro de 22 e foi inaugurada em 13 de maio de 26. Essas datas aí, até 13 de maio foi a inauguração efetiva. Em algumas conversas que a gente tem com algumas pessoas, na verdade ela acabou em 30 de dezembro de 25, ou seja, a obra foi em 3 anos e meio. Hoje nós estamos tentando recuperar ela com mais de 3 anos e meio e ainda... Então, com todas as dificuldades que eles tinham, não tinham gruas, não tinham uma série de equipamentos, em 3 anos e meio eles fizeram uma obra daquela. Então, é uma ponte que ela tem 822 metros de extensão, e o vão central ele tem 340 metros. Ela foi a primeira ligação entre Florianópolis Insular e a Continental, e fica localizado, como eu falei antes, no canal do Estreito. Opa. Originalmente ela era para ser chamada Ponte da Independência, mas como o Círio Luz não teve a honra de inaugurar essa ponte, ele morreu em 1924, e então o presidente de Santa Catarina na época, que era chamado o prefeito, ele resolveu homenagear Círio Luz e mudou o nome da ponte para Círio Luz. Então hoje ela é uma ponte, é a maior ponte suspensa em Barra de Olhau no mundo. Então quem tem o privilégio de conhecer a ponte Círio Luz, se não conhece, é a única do mundo no estilo. Ela só, hoje em termos de vão pêncil, ela só pede para uma ponte na Venezuela. Tá? Aí a gente vem aquelas perguntas, por que manter Círio Luz? Essa é uma pergunta que muitas pessoas falam, por que ela tem que ser mantida? Então, a partir de 92, ela começou a ter os tombamentos. Então, a gente teve um tombamento municipal em 92, através de um decreto-lei, um tombamento estadual em 1997 e um tombamento federal em 1997. Então, a partir daí, ela passou a ser um objeto de conservação. Até então, como ela não tinha esse crédito ainda, aí a gente começou a poder correr atrás de recursos para conservá-la. Como é que a gente começou nossos trabalhos aqui? Então, durante a vida dessa ponte, houve pelo menos 2 grandes recuperações dela.
lá no começo, a primeira via férrea, pistas foram removidas, substituídas, porque ela foi projetada para ser uma via férrea também. Até que a ideia é porque eles queriam levar a capital de Florianópolis para Lages, então Hercílio Luz se adiantou e prometeu fazer uma ferrovia de Lages a Florianópolis, e onde ela acabaria era na Hercílio Luz. Então ela tinha uma estrutura toda para ferrovia, até aqui num slide aqui na frente. Então aquela situação lá, peraí, onde é que está a setinha aqui? Ó? Essa situação ela foi substituída para transformar a ponte para veículos. Essa foi a primeira grande intervenção que ela teve. A segunda intervenção foi quando foi trocado o piso da ponte de madeira por asfalto. Então foi colocado, ela era toda de madeira, que tinha dificuldade dos carros. Quando eles entravam na ponte e erravam a pista, eles tinham que ir até o outro lado e torcer para que não tivesse uma tábua solta ali, para eles correrem o risco de caírem ao mar. E a terceira grande intervenção, essa que é a atual, que a gente está fazendo a reabilitação de fato da ponte Hercílio Luz. Aí o nosso grande problema foi, opa, parei, agora eu passei. Essa é essa famosa barra de olhar rompida, que foi um funcionário que está trabalhando hoje na Teixeira Duarte. Ele tem 60 anos convivendo com a ponte. Ele, nas inspeções dele, belo dia ele colocou a mão, isso aqui é lá em cima, na cela superior, do lado do Continental, lá do sul. Então essa cela aqui, essa peça é aqui, ela é a junção da ponte em cima do pilar. Então isso aqui foi todo o grande problema, que em 1982 surgiu, que eles disseram que a ponte estava caindo. Na verdade, a ponte Hercílio Luz, ela trabalha com 4 barras de olhau, e ela, no caso a nossa, ela tinha 25% de uma área danificada, mas ela não chegou a romper. Na verdade, ela fez uma espécie de um V. Nós tivemos uma ponte semelhante dessa nos Estados Unidos, que ela veio a colapso, onde morreram 42 pessoas, era semelhante à nossa Hercílio Luz, só que ela tinha um fato diferente, que como eu estava falando anteriormente, o clima de lá era muito mais parecido com o do Paraná, aqui de Curitiba, do que lá de Florianópolis, porque a temperatura lá variava até menos 10 graus, e ela até a própria fissura dela é totalmente diferente dessa nossa aqui. E aí os nossos trabalhos começaram para a gente começar a ver os nossos grandes problemas na ponte. Aí vocês podem observar o estado de conservação dessa ponte. Quer dizer, nós não temos o hábito, ou seja, os políticos não têm o hábito de se preocupar com manutenção de pontes ou de rodovias. Os políticos gostam de inaugurar obras. E aí vocês veem o descaso numa região totalmente imprópria, quer dizer, um aço e a beira do mar, a situação que estava. Então ali as principais anomalias, como eu estava falando anteriormente. Então esses aqui eram os cabos pendurais, que eles eram todos, eram com cabos, esses cabos aqui, até o dia, o pessoal que foi fazer a visita lá em Florianópolis, quando a gente cortou esses cabos, eles estavam perfeitos ainda, ou seja, praticamente 100 anos, e os cabos estavam perfeitos, a seção deles eram praticamente sem nenhuma fissura, até porque esse senhor que eu falei antes, ele começou, a manutenção ele que fazia, ele passava lá uma graxa, depois automaticamente isso foi dando uma crosta em cima, e ela criou uma barreira já protetora. Então esses cabos estavam em perfeito estado. A gente tinha, os nossos maiores problemas eram justamente nessas amarrações aqui embaixo dela, que elas poderiam vir a colapso, que todas elas totalmente enferrujadas. Esse aqui era o tabuleiro da ponte, isso para vocês verem, aqui em cima tinha uma placa metálica com asfalto em cima. Então o estado dela era esse estado. A própria foto pode dizer, para vocês imaginarem a situação que ela estava.
Aqui, depois de tirada tudo isso aqui, o tabuleiro, a situação que a gente encontrou foi exatamente essa. E aí, a manutenção que eram feitas antes da nossa intervenção, todas essas peças eram soldadas, aqui nessas partes aqui. Então, isso tinha muita dificuldade de poder fazer manutenção. Olha aqui, depois que foi tirada as peças, vocês vão ver, podem ver os buracos que existiam naquela região. E não era culpa só de quem fazia a manutenção, é que não tinha acesso. Foi tomada uma solução, a solução agora, a gente não tem mais essas soldas, ela é feita toda com rebite, e ela é feita o tipo de uma chapa que ela faz essa junção. Então, se nós tivermos problema de uma peça dessa, a gente pode remover sem fazer uma intervenção do tamanho que está sendo feita agora. Essa é a situação das cordas superiores, como estavam. Aí não precisa dizer mais nada, aí vocês veem o estado que a gente está vendo, isso que estava longe do mar, né? As cordas inferiores, pior ainda. E essa aqui é uma torre do viaduto do Continente. Aqui nessa região aqui, existia uma casa. As prateleiras dele eram essas partes aqui mesmo. Isso aqui era a prateleira de dentro da casa. Isso aqui realmente foi, nós demoramos 9 meses para tirar as pessoas que moravam lá, invasores. E aí a situação embaixo, essa ponte ela não caiu, porque Deus não quis. Porque se pegasse um vento, ao contrário, ela tinha ido a colapso. Aqui são a corrosão dos tabuleiros dos viadutos. A gente chama os viadutos a parte que não central, que seria um viaduto na parte continental, que ele tem em torno de 222 metros, e o da ilha em torno de 260 metros. As anomalias das rótulas dos pilões principais, né? Então todas essas peças aqui também foram substituídas. Essas peças aqui foram as peças que a gente conseguiu fazer na Uzi Minas. Elas são peças nacionais hoje. As celas superiores elas não conseguiram fazer no Brasil, até por causa que para trazer areia e moldar essas peças aqui era muito caro, então elas foram feitas todas na Espanha. Essa aqui é a corrosão lá na parte lá próxima ao mar. Então, mostrando para cada vez que a gente vê uma foto dessa, a gente se apavora de como estava e por que ela não caiu. Aqui nessa região aqui, ó, é aquela ali onde o pessoal, aqui tem uma colônia de pescadores, e todos eles atacavam justamente aqui, ó. Então, a partir daí, a gente fez a contratação. Existia uma empresa que estava tocando essa obra, e ela não estava tocando a obra, ela estava enrolando a obra, e até que o governador, na época, o governador Raimundo Colombo, chamou a empresa, rescindiu o contrato e contratou a Teixeira Duarte. Então, a obra de restauração da Ponte Ciro Luz, o contrato é esse, foi assinado em 10 de março de 2016, a ordem de serviço foi em abril de 2016, a gente tem a previsão de abertura da ponte em dezembro, dia 30 de dezembro de 2019 agora, não é inauguração, é abertura para a gente ter uma certeza do que a gente pode colocar em cima daquela ponte de trânsito local, não que não possa colocar. A estrutura dela é perfeita para qualquer tipo de veículo. E o final dos trabalhos previstos é em março de 2020. Então aqui tem uma visão da ponte, então da nossa situação geral dela aqui, né, que toda essa estrutura aqui, essa estrutura aparece aqui enferrujada, é uma estrutura provisória, que hoje ela está sendo utilizada. Aqui nós temos em torno de 1.800 toneladas de aço, essa aqui e essa aqui de baixo, que o governo do estado, através da Secretaria da Defesa Civil, tem um programa de construção de pontes, que seriam pontes de 4 a 15 metros, que elas vão ser destinadas aos municípios do estado. A ideia
anteriormente era de fazer 800 pontes nesse tamanho, mas como o material, tem muito material desse aqui que ele está corroído, nós vamos conseguir fazer em torno de 530 pontes, 530 estruturas de ponte. Então, o que foi usado lá na coisa? A gente substituiu o reforço da estrutura, são 2.200 toneladas, todas elas, né? O tabuleiro rodoviário tem 2.100 toneladas, de passarelas que foram aumentadas, porque a passarela, ela tinha só uma passarela norte. Hoje nós estamos com 2 passarelas para pedestres e ciclistas, tanto do norte quanto do sul, com 2,50 metros de largura, dividida com faixa para pedestres e ciclistas. Concreto, no que a gente executou foram 8.000 metros cúbicos de concreto, sendo que um bloco só ele deu em torno de 4.800 metros cúbicos. Aço para concreto 800 toneladas, e pintura foram 70.000 metros quadrados de pintura e tratamento. E a estrutura provisória 900 toneladas, no caso que é aquela estrutura superior. Aí, agora um pouco do histórico da ponte. Entre junho e julho de 2016, a gente começou a montagem das gruas, né? Eram 6 gruas, nós já estamos agora no reverso, já estamos só com 2 gruas, estamos só com essas 2 aqui, essa aqui e essa aqui, as outras todas já foram desmontadas. A reabilitação do tabuleiro do vão pêncil, que é aquela na parte central, que essa aqui no caso era a situação, como eu falei para vocês antes, a situação era assustadora. Aqui a retirada das transversinas e das vigas, no caso, no vão pêncil, né? E aqui já a colocação em agosto e dezembro de 2016, a gente começou a recuperar o tabuleiro central. Aquela primeira foto que a gente tinha mostrado, aqui a gente tem uma situação depois da substituição de todos eles. Agora a gente tem um pouquinho mais de confiança de passar em cima dela, né? Aí a gente foi para a reabilitação das torres, dos viadutos. Na verdade, aquelas torres que a gente falou anteriormente, são 11 torres que temos lá na Ponte Hercílio Luz, e elas todas foram recuperadas, desde a fundação, que ela foi reforçada. A reabilitação das torres dos viadutos, elas começaram, todas elas com troca de rebites, elas foram trocadas, todos os rebites. Os rebites até no final ali tem coisa, nós trocamos 205.000 rebites da Ponte Hercílio Luz. Então é muita coisa, quer dizer, ela foi usada, o rebite, até o rebite foi uma das exigências do IPHAN, que a gente poderia fazer uma substituição por parafuso, mas o IPHAN não aceitou, e nós tivemos que continuar com os rebites. Aqui tem a estrutura lá embaixo, que toda ela a gente trabalhou, vocês podem ver, para reforço das estruturas, que ali mais na frente tem fotos. Toda vez nós macaqueávamos um pilar daquele, recuperávamos o pilar, recuperávamos a estrutura e colocávamos em dia. Eu sempre falo que é aquela velha máxima de que a gente trocou o pneu do carro andando, literalmente. Aqui aquela situação anterior, como a gente mostrou lá, como estava, e depois que a gente recuperou. Então vocês podem ver que ela foi uma recuperação estrutural, tanto a parte metálica como a parte de concreto. Aqui mais alguns reforços lá na parte dos viadutos. E aqui mostra bem melhor para vocês. Então, quer dizer, nós estávamos recuperando aqui, toda ela erguida, com macaqueada, para a gente poder recuperar a estrutura e depois assentar novamente essa estrutura. Os pilares centrais, que são os grandes das 2 torres, eles foram todos reforçados e foram todos eles, como eu falei, foram reforçados, até porque eles tinha a estrutura dele dentro d'água, toda essa estrutura d'água tinha algum comprometimento e ela foi toda recuperada. Aqui tem mais algumas fotos, então ali vocês podem observar que depois de pronto, ele tomou um pouco mais de robustez aqui.
Aqui nós temos aqui mais algumas imagens da recuperação desses pilares, né? E aqui a gente começou a reabilitação dos viadutos ali em 2017, 2018, que é onde a gente começou a recuperar o tabuleiro deles também. Aqui já algumas peças como essas aqui, elas continuaram. Essas aqui são algumas peças novas, mas a ponte Ciro Luz, ela tem em torno de 60% dela foram todas substituídas. Aqui há uma imagem aqui, até porque o que acontece? Essa é o nosso terceiro tipo de piso. Ela já começou com tábua, com cimento, e agora vai ser metálica. São chapas metálicas essa aqui, elas têm 9 centímetros de espessura, tem capacidade para o teste dela. Quando eles foram fazer o teste, ela já superou as 45, a classe 45 com folga, então não temos problema nenhum. Elas são chapas todas, como a gente sempre fala lá, a gente está fazendo um Lego da ponte. A gente monta essa estrutura aqui, todas essas estruturas são colocadas, depois dela recuperada, ela é colocada, é furada, é retirada, é tratado, todo aqueles furos são tratados para corrosão, e depois elas são colocadas de novo. Então a gente monta 2 vezes essa estrutura. Aqui aquela passarela que eu falei para vocês, é uma passarela de 2,5 metros de largura. Isso aqui era o guarda-corpo original da ponte, era essa aqui. Ela tem hoje nós teríamos 1,10 metro, mas nosso guarda-corpo ele tem 1,40 metro. Isso aqui é uma coisa que a gente descobriu, que o ciclista tem um centro de gravidade. O ciclista, graças ao centro de gravidade do ciclista, isso aqui tem 1,40 metro. É um termo novo que a gente também aprendeu, até porque o ciclista, evidentemente que as bicicletas evoluíram também, os pneus são mais altos, e até para um ciclista não cair na água, o ciclista foi convencionado que eles vão ficar do lado interno da ponte, e esse lado externo aqui é para pedestre. Esse corrimão aqui é o corrimão que foi uma das exigências do IPHAN também, para deficiente físico, para o cadeirante. Aí eu não sei quando que ele vai pôr a mão, mas tudo bem, porque ele está mais cuidando da colocação na roda do que colocar a mão ali. Eu chamo isso aqui de um degrau para os caras que querem se suicidar, porque botar do lado errado. A montagem, então, a gente começou com a montagem das torres auxiliares, né? Superiores entre fevereiro de setembro de 2017. Ainda continuando ali, mais algumas imagens. Então, essa torre auxiliares aqui, aquelas que eu falei antes, então isso aqui nós tivemos que montar tudo isso aqui para nós podermos tirar as barras de olhar. 10 minutos? Pronto, então tá bom, vou me acelerar aqui. Então aqui a montagem de todas as torres superiores, como eu falei antes. Então depois de montado a gente começou o estaiamento provisório das pontes. Então é o seguinte aqui, como nós temos aqui os pilares São João Bobo, né, que eles não são fixos, não são rígidos aqui, então a gente estaiou elas aqui para poder trabalhar nessa situação. Aqui a gente começou, aqui mais foto do estaiamento dele. Aí a transferência de carga em 2017. O objetivo total do sistema de suspensão da ponte são 360 barras de olhares que foram todas trocadas, 28 cabos pendurais, 4 celas no topo da ponte, lá, aquelas que estavam com problema, e 4 rótulas na parte inferior. Transferência de carga, então, como é que ela agia? Então nós tínhamos uma central máster de comando, 3 centrais hidráulicas desincronizadas, onde os 32 cilindros de 100 toneladas e mais os 22 cilindros de 50 toneladas trabalhavam simultaneamente, que eram os nossos macacos hidráulicos, né? Aqui são algumas fotos do cilindro. Aqui tem uma situação, está ali nosso macaco. E essas peças aqui, a Teixeira Duarte, ela desenvolveu essas peças e patenteou. Na verdade, o que acontece? Nós fazíamos o uso do macaco e colocávamos ele em descanso, até para evitar qualquer tipo de acidente na obra. Ela era toda monitorada,
Aqui a nossa central de VAR aqui, era toda monitorada, e o técnico e a topografia, a parte técnica e ela, porque até vou mostrar aqui na frente para vocês, esses aqui eram todos os pontos que ela tinha monitoramento. Era colocado aqui, ligado diretamente àquela central do lado da... Então, a primeira fase da transferência de carga, a elevação de treliços em 5 etapas. A etapa inicial, em fevereiro de 2017, a gente levantou ela, foram 20% da primeira etapa. E as outras 4 etapas em outubro de 2017, que era objetivando o vão penso da estrutura auxiliar inferior. Né? Então, ali tem os gráficos aqui, que era a situação que a gente estava exatamente fazendo. Aqui os cabos pendurais, depois a desmontagem dos cabos pendurais, aqueles que vocês viram que a situação deles embaixo estava bem comprometida. E aí começou a transferência de carga, quer dizer, a transferência de carga propriamente dita, né? A desmontagem das barras de olhar, dos viadutos, das extremidades dos vãos também, então foi nessa etapa que a gente fez aí. Aí o dispositivo para alívio de tensão, quer dizer, a gente trabalhava sempre com macacos aqui, quer dizer, dando pressão para diminuir, até para a gente poder trabalhar nesses pinos aqui, que eles estavam com mais de 90 anos, estavam totalmente travados. E aí começou, depois da transferência de carga, a desmontagem da primeira barra de olhar em 6 de 11 de 2017, ou seja, amanhã ela estaria de aniversário, faz 2 anos que foi cortada a primeira barra de olhar. Essa situação aqui, quer dizer, foi essa época aqui, todos aqueles prédios em volta da ponte estavam praticamente alugados para repórteres esperando a ponte cair. Eles queriam imagens, né? Então aqui os dispositivos para a extração dos pinos, que a gente sempre fazia, até porque eles, como eu falei, eles estavam travados, né? E a 4ª fase, o abaixamento da ponte para alívio de tensão para a corda superior, porque o que acontece? Nessa parte aqui, a ponte Ercílio Luz, vocês sabem que aqui as barras de olhar se confundem com a treliça central, até porque foi uma da época que eles projetaram a ponte, ela se tornou mais barata, porque ferro a menos em ponte, vocês sabem que aço a menos é ponte mais barata, então ela teve que ser erguida até para poder tirar esse material, né? A desmontagem das barras de olhar, como a gente falou antes, elas foram cortadas, foram retiradas. Aqui temos aquelas celas todas, aquelas partes todas ali, que é onde é o encontro das barras. A gente não conseguiu tirar elas ficavam travadas mesmo. Aqui a substituição das barras de olhar, no caso, né, que elas estão, as partes, as novas ali, que lá em cima então foram trocadas, que elas foram trocadas aquelas peças recuperadas. Aqui essas peças novas, que elas também foram colocadas, essa aqui é uma peça diferenciada que tinha antes, até porque para amarração daquela parte dos cabos pendurais. Todas trabalhadas sempre em cima de balsas, elas vinham todas pelo mar. Aqui a troca das celas, aqui, essa aqui foi uma das partes mais preocupantes, até porque essa peça pesa 7 toneladas e as gruas não conseguiam trabalhar sozinhas, então teve que vir um guindaste de baixo até um pedaço e ela levantar o restante. A montagem das barras de olhar, que a gente começou também de março a maio de 2018. A montagem das novas barras de olhar também, aqui continua, né? Ali tem a coisa, cada peça dessa aqui pesa 2 toneladas em média. Oi? Como? Não entendi. As barras de olhar, todas elas foram fabricadas na Uzi Minas. Então, como eu falei antes, só alguma... Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, era essa aqui mesmo. Essa cela aqui, ela foi fabricada, a parte de baixo, ela foi fabricada na Uzi Minas. Só aquela superior que a gente não conseguiu fabricar aqui, porque para vir areia era muito mais cara do que fabricar na Espanha. Elas foram fabricadas aquelas 4 na Espanha.
Aqui tem mais aqui. Esse aqui foi talvez um dos momentos mais tensos da recuperação da ponte Hercílio Luz, porque depois, aqui foi macaqueado para substituir essa peça aqui, essa rótula, foi macaqueado em torno de 3 centímetros. E tinha que cortar os parafusos aqui embaixo, tirar a peça e colocar outra, numa estrutura de 1.000 toneladas. O pilar tem em torno de 1.000 toneladas, daí vocês imaginam a tensão, porque tinha que entrar uma e sair outra. Torcer para o vento não entrar. Aqui tem a montagem, continua a montagem das barras, né, que elas começaram lá na parte, na cela superior, no caso. O reforço das cordas aqui, contraventamento, treliças, aí o prazo ali. Aqui o reforço dos encontros, né, no caso, que a gente também teve a revitalização dos maciços de ancoragem. Então, como a gente falou ali antes, um maciço da ilha, ele foi recuperado até porque ele estava em cima de rocha, e o maciço do continente, ele teve que ser totalmente refeito, porque ele era em estaca de eucalipto, aquela que, quando visitaram lá, vocês puderam ver. Nessa parte lá que nós tivemos que trocar toda aquela estrutura, então o tabuleiro, a gente foi colocado um tabuleiro em cima para poder retirar aquele pilar, aquelas coisas, para poder recuperar isso aqui, porque aqui em cima desse maciço tinha um pilar ainda, então a gente teve que substituir, fazer toda aquela estrutura. Aqui tem uma imagem deles aqui acabando com ele todo, tirando ele todo, né? E aí ele foi refeito, aí toda a estrutura para refazer ele, quer dizer, aí a gente estaqueou agora com estacas raiz, com estaca raiz lá, e aí ele foi reconstruído. Ele tem 4.800 toneladas esse bloco. Aí refeito esse aqui que a gente foi lá, o Hercílio Luz tirou uma foto, nós também fomos lá tirar uma foto para a gente deixar registrado, para daqui 100 anos eles também terem o privilégio de nos ver. E aí, a montagem restante das barras de olhar, a gente recomeçou ela em abril desse ano e concluímos ela em maio. Os cabos pendurais foi de maio, logo em seguida, porque eles estavam colocados. Em maio de 2019, nós fizemos todos os cabos também. A transferência de carga do novo sistema de suspensão, então foi o que a gente fez aqui nessa última etapa. Então, quando foi depois de todo esse trabalho feito, nós devolvemos a ponte, a estrutura novamente, né? Daí começamos, a partir do momento que a carga voltou à ponte, que a ponte voltou a se sustentar por ela mesma, começamos a desmontagem dessa estrutura superior. A estrutura inferior não foi desmontada ainda, porque ela serve de auxílio para nós, para os trabalhos, mas ela não tem mais, estruturalmente ela não tem mais função. Aí começamos a desmontagem da auxiliares também, né, superior, que é ali, continuando. E aqui agora nós estamos no nosso caminho crítico hoje, que é pintura. A pintura vai até dia 20 do ano que vem, dia 20 de março é o nosso caminho crítico nessa obra. Então, a gente corre... Essa é a estrutura nova, hoje aquela foto que tinha aqui, então é um tabuleiro metálico, onde vai se poder enxergar o mar mesmo. Aqui foi a última parte que a gente fez, que depois da carga toda devolvida às barras de olhares e aos pendurais, a gente cortou essa parte aqui, ela foi cortada, recuperada. Aqui são os pêndulos da ponte, que ela transversalmente ela faz aqui o pêndulo dela, ela é travada lateralmente. Aqui são as juntas de dilatação, que a gente tem aqui em torno de 10 centímetros para cada lado, que é o que o pêndulo consegue trabalhar. O jateamento aí é o trabalho que eu falo, que é o nosso caminho crítico, que é jateamento e pintura da ponte, que vamos até 2019 e 2020 ainda. Continuamos aqui com jateamento, então vocês podem ver aquelas peças lá atrás estavam todas enferrujadas. Ela está sendo entregue nessa cor, que é a cor que vai ficar a ponte mesmo. O novo tabuleiro, ali com as defensas. Agora no final de obra, que é aos 45 do segundo tempo.
vão inventar de passar sábado e domingo pessoas aqui, e agora eu tenho que tapar aquilo ali, ó, para não cair ninguém no mar. Estava fácil, né? Então aí tem que arrumar uma dificuldade. Então aqui tem aqui, ó, o tabuleiro rodoviário, as passarelas, né? Como eu falei para vocês, essa passarela aqui, ela agora é nova, porque antes ela tinha uma passarela que era para passar o duto de água e de elétrico. Agora nada vai passar em cima da ponte, além de carros e pessoas. A desmontagem das gruas, a gente já começou, como eu falei antes, a gente está com 2 só, em dezembro vai terminar. Aqui já foi a primeira desmontagem da estrutura de sustentação. A gente fez essa desmontagem aqui e vai ser feita esse ano ainda as 2, no caso, entre os pilares, que é para fazer a prova de carga aqui da ponte, que ela está programada para 16 a 20 de dezembro, onde nós vamos enfileirar 48 caminhões com 20 toneladas mais o peso próprio, que vai gerar uma flecha aqui de 47 centímetros. Estamos procurando motorista para fazer esse teste aqui, mas precisamos de candidatos, se alguém queira ir lá. Aqui, como eu falei antes, foram aplicados 205 mil rebites até agora. Então é um processo bem. E aqui a gente tem a nossa ponte, agora já recuperada, com alguma vista superior. E aqui, para complementar, o que a gente está fazendo até para poder entregar essa ponte aqui? Quando nós entregarmos essa ponte em 20 de março de 2020, a nossa consultora, ela está elaborando o manual de inspeção e eventuais reparos para contenção. O que a gente sempre fala, o manual vai ser feito, então, documentado através de manuais do DENIT, manual de inspeção rodoviária, manual de recuperação de pontes e viadutos, norma americana, a norma alemã, especificações técnicas de pintura, porque ali a pintura dela ela é para ter uma garantia de 15 anos, por isso que a grande preocupação que a gente tem em cada momento da obra é essa pintura. Aí tem as normas da BNT, então o que está sendo feito lá? Está sendo cadastrado aqui já fui para frente, né? Está sendo cadastrada todas as peças. Nesse manual vai ter peça por peça, com cada uma com a sua finalidade. Ela vai estar toda eu não coloquei aqui todas as situações, até para também, o tempo é curto, já levantaram 10 ali, eu já pensei que era a minha nota, mas... Então, aí seriam todos esses cuidados que nós temos que, a partir do as-built, que a gente vai poder fazer. Seria isso. Meu nome, como todos já viram, José Abel, meu e-mail é aquele ali, o meu telefone. Se qualquer coisa, qualquer pergunta, a questão de trânsito na ponte, aí é uma questão assim, é uma obra rodoviária estadual, o Estado é que está fazendo a ponte, mas ela liga 2 ruas. Ou seja, é uma ponte de responsabilidade estadual, até por causa dos tombamentos dela, mas nós ligamos 2 ruas, e quem está fazendo essa parte logística é a prefeitura. Eu já não posso falar muito alto, porque antes eu falei ali que se tivesse algum arquiteto aqui, a gente não pode falar mal deles, mas é que, a princípio, é para passar o ônibus em cima da ponte. São alguns planos que estão previstos ali. Não, as outras continuam, que também estão sofrendo algumas intervenções de recuperação. Até tem uma empresa aqui de Curitiba que está fazendo a recuperação da ponte Pedro Ivo e da Colombo Salles. Mas a gente tem alguns estudos de trânsito em Florianópolis, que o estreito ele comportaria de 25% a 30% do trânsito das outras pontes. Então, quer dizer, são estudos que a gente tem como fazer. Estamos com 37 anos dessa ponte fechada. Então, quer dizer, a população era uma, a quantidade de veículos era outra. Não, e realmente ela tem aquela história, vocês que vão passar em cima dessa ponte, pode passar com segurança. Quando a gente começa a trabalhar dentro dela, a gente tem a certeza, até porque se fosse outra empresa, eu tenho a felicidade de estar trabalhando nessa ponte, e tem uma empresa, essa empresa portuguesa, são pessoas assim que
Quando a gente vê um engenheiro daquele, não tem 40 anos de idade, tem um que tem 30 anos de idade, o Ricardo, que a gente olha para ele mesmo, o que esse guri está fazendo aqui? Ele é um dos responsáveis por toda aquela estrutura. Quer dizer, toda aquela ali, ele e o Pedro Faro, são os dois que são responsáveis por todo esse trabalho. Quer dizer, esse trabalho, essa empresa é de Lisboa, mas eles têm escritório na África, onde eles desenvolveram laboratório para fazer essa situação. Então, quer dizer, isso que foi feito na ponte Ercílio Luz é único. Foi a primeira vez que foi feito, quer dizer, então, por isso quando a gente fala, devolver a carga é fácil, a gente já sabe o que a gente fez. O negócio, o perigoso era tirar a carga de cima da ponte. Bom, basicamente é isso, gente. Eu quis mostrar alguma coisa para vocês aqui. Até se tiverem qualquer dúvida, eu acho que eu não sou nenhum palestrante, eu acho que a gente está aqui para informar vocês do que isso acontece, o que se faz numa obra de engenharia. A gente aprende cada dia, porque a gente pensa que nos bancos escolares a gente aprende alguma coisa, na verdade a gente aprende apanhando. Como eu falo, é uma obra de engenharia, eu sou engenheiro civil, e lá na nossa equipe tem um engenheiro mecânico que acompanha, é uma obra totalmente para o engenheiro mecânico ter o acompanhamento maior aqui. Mas seria isso, eu acho que a ponte, a gente teve a honra de receber a visita de vocês, deixei um pedaço, eu acho que vocês receberam uma peça da ponte centenária aqui para o Instituto, e seria isso. Muito obrigado pela... Nós chamamos nesse momento a vir ao palco o engenheiro Paulo de Nova, que é o coordenador do Banco de Ideias e acadêmico do IEP, para que proceda a entrega do certificado de participação ao nosso palestrante, o engenheiro José Abel da Silva. Vou dar o microfone aqui. Obrigado. Zé Abel. Zé Abel é a maneira que nós sempre nos tratamos. Eu vou dizer um pouquinho de história, Zé Abel, para depois te entregar a tua comenda aqui. Este final de ano de 2009 está sendo sensacional para a minha pessoa como engenheiro. Dia 12, eu fui agraciado com um diploma de 60 anos de engenharia no Centro Politécnico. No dia 29, fui agraciado como acadêmico da Associação Paranense de Engenharia. E hoje tenho a honra de fornecer ao meu amigo Zé Abel, que eu conheci recuperando uma estrada em Santa Catarina no século passado, ver como ele cresceu tecnicamente, porque ética e profissionalmente ele já era muito bom quando nós fizemos lá a recuperação de Lebon Regis a videira. Zé Abel, você não pode imaginar com que satisfação eu faço a entrega desse diploma para você. E digo mais, Abel, você pôs uma coisa ali agora, no início da tua dissertação, que me chocou, quase chorei, Isabel. Sabe por quê? O meu primeiro emprego em engenharia, Isabel, foi na 9ª residência em Florianópolis, com o engenheiro César Amin, Engana e Sobrinho, e eu tinha que passar todos os dias na ponte para ver se tinha algum rachão de madeira podre ou quebrada para recuperar. Era a minha obrigação diária. Quando você mostrou ali aquela parte da madeira, eu quase chorei, Isabel, tá bom? Então, são essas coisas que deixam a gente...